Bom dia, professor Marco Antônio Vezani. Eu sou Marta de Lima, estou aqui na Vinídia, sou uma das participantes da Vinídia, que faz parte também da Rádio Web e do projeto Releituras. Nós estamos aqui numa entrevista com o professor Marco Antônio Vezani, professor do IFSC, professor de Segurança do Trabalho e coordenador do curso de Segurança do Trabalho. Eu estou hoje com um vestido cor clara, com colar, fones de ouvido. Eu sou uma morena, cabelo cacheado, tenho 1,50 m de altura e faço entrevistas para a Rádio Campestre, para a Rádio Releituras e atualmente eu estou na equipe da Vinídia. O professor Marco Vezani, bom dia, bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado. Gostaria que o senhor se autodescrevesse para os nossos ouvintes aqui da... Eu tenho 1,72 m, eu tenho cabelo comprido, com coquinho, né? Uma barba bem grisalha e a barba comprida já com uma trancinha feita embaixo. Eu uso uma camisa cinza, umas guias de Umbanda, que é a minha religião, e estou numa casa onde tem um quadro de uma paisagem de história, né, de praia, e uma estande com livros, e uma parede branca. É isso. Muito bem, professor. Muito obrigada por isso. Professor Marco, a pandemia nos colocou aí com vários desafios, né? E nós gostaríamos de saber, em termos de acessibilidade, em termos de acesso à educação e distribuição de conhecimento, como que o Instituto, né, Instituto Federal de Santa Catarina, como que o IFSC lidou ou está lidando com essa novidade da educação na pandemia? Bem, é uma pergunta bem extensa, né? E acho que ela dá várias possibilidades. Mas eu vou iniciar em 16 de março de 2020, que foi quando nós efetivamente encerramos as aulas, as atividades presenciais no IFSC, né? A partir daí, nós ficamos um período em aprendizado para o que a gente denominou de ANPs, atividades não presenciais, e com uma proposta de incluir todos os alunos e alunas que nós temos nos cursos, né? Tanto no curso de Segurança do Trabalho quanto os outros cursos. Isso, de fato, aconteceu. O problema é que nós começamos a vivenciar uma série de dificuldades, principalmente no que concerne a questão da parte inclusiva, né? Então, nós começamos aí, desde um projeto pedagógico do curso, e no nosso curso é previsto 20% de EAD, pegando o curso específico, né? Então, nós temos 80% presencial, então nós tivemos que mudar tudo isso e jogar 100% em ANP. Isso já foi um desafio para nós, professores, né? Nós todos, tanto servidores, porque isso não abarca só a questão didático-pedagógica, mas toda a estrutura do IFSC. E o nosso alunado é um alunado já de uma faixa etária maior, né? Então, eu tenho gente de 16, 20 e até 30, 40, 50 anos, com alguns parados há muito tempo de estudar. Então, isso tudo é um desafio, né? Bom, dentro do IFSC, na rede federal como um todo, nós temos um departamento, um setor, a coordenadoria, que trabalha com a questão da inclusão, né? Ele é muito eficiente em termos de propostas políticas. As pessoas que trabalham, os colegas que trabalham, são pessoas extremamente dedicadas e imbuídas com a causa, né? Hoje, nós não temos um quadro no IFSC. No curso de Segurança do Trabalho, eu tenho 2 casos de uma PCD, de uma pessoa com baixa audição,
né? E tem um caso de baixa visão, né? Então, assim, dentro disso, nós fomos informados de como se trabalhar dentro do presencial. Tá? A partir do momento que nós tivemos essa mudança em função da pandemia, no meu entendimento, nós pouco fizemos, porque existe toda uma preparação para trabalhar. Então, nós temos teríamos que ter um DOS-Vox, que nós não temos. Nós teríamos que ter a questão do braille, ou mesmo a questão da audiodescrição, né? ou vídeo de legendas, né? Então, essa dificuldade nós temos não só no curso de segurança do trabalho, mas nos demais cursos. Isso, no meu entendimento, não é por falta de experiência ou de órgãos, de organismos que gesticulem, que gerenciem tudo isso, mas numa falta de preparação, propriamente dito, porque ela nos pegou de uma forma muito abrupta, né? Nós, a todos, eu acho. Eu entendo que isso dificulta o processo de inclusão. Isso falando das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Mesmo as pessoas que não tenham, e aí vem um outro viés que eu acho importante, é o processo de inclusão, né? Então, por exemplo, eu tenho alunos que têm somente o celular e que dependem do computador na escola para trabalhar. Eu tenho alunos que têm um pacote de internet que é muito pequeno. Então, como é que eu vou gravar uma videoaula? Como é que eu vou, com todas essas nuances que eu já elenquei, e eu vou trabalhar para esse aluno, né, que não tem esse acesso? Então, já criou todo esse celeuma. Nós tivemos um nível de evasão bastante grande. Nós mudamos algumas estratégias com relação à não reprovação, né? O aluno ficou retido, mas uma retenção em que ele possa ser facultado a refazer essa parte quando a gente voltar presencial, né? Existe uma previsão no IFSC, até o momento, estipulada pelo Conselho Superior, de que nós fiquemos em em ANP, até 30 de abril. Então, nós temos ainda um período grande e um grande desafio. Então, assim, trazendo esse escopo todo, o processo inclusivo, ele, na minha opinião, ele está deixando a desejar. Eu acho que a gente tem que procurar fazer. Nós, enquanto instituição pública, nós temos que acolher. Não é falta de vontade dos dirigentes, mas às vezes a gente se esbarra em alguns problemas. Principalmente, por exemplo, nós temos um número reduzidíssimo de intérpretes. Até nas lives, a gente tem problema de ter intérprete. Nas nossas aulas, nas minhas, nas demais, a gente não tem como fazer. O que eu posso fazer é colocar legenda, trabalhar talvez, né? E aí, nesse sentido, a gente entende que tenham que haver novas ferramentas, né? E eu percebo que a rádio, por exemplo, voltando lá ao tempo antigo, Projeto Minerva, né? Rondões, são coisas que estão sempre na moda e que atingem um quantitativo de pessoas melhor. Claro que isso é um fator, e o outro seria a questão da nossa capacitação, né? Eu, por exemplo, não sei Libras, eu entendo muito pouco. Eu não tenho essa expertise da audiodescrição, que acho fundamental, mas que a gente precisa aprender e incluir nos nossos processos, né? Aí é uma questão de software, é uma questão de aprendizado, é isso. Então, em linhas gerais, nesse momento, é isso. Professor Marco, como existe algum... a UISC é uma instituição federal, né? E ela recebe apoio do MEC, né? Existe material ou existe alguma instituição que produza o material adaptado para essas aulas, ou vocês fazem na escola junto com a equipe de coordenação, ou esse material não existe, é o professor que está lidando com isso? Olha, como eu te disse, existe um núcleo, né, uma coordenação,
que trabalha com essas questões, com pessoas especializadas para isso. Reforço que é um número muito pequeno de pessoas para, por exemplo, só o IFSC são 22 campos. Então, nós temos um déficit muito grande com relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto. E muitas das tarefas são repassadas a nós, as instruções, e nós temos que por exemplo, baixa visão. Eu tenho que criar uma prova com um número maior, uma escrita maior, né, para que a pessoa consiga ler, e inclusive a questão do tempo. Mas ainda não se tem uma política, tem a política, mas essa política não está efetivada como deveria. Tá? Tem uma equipe transdisciplinar, ou multidisciplinar, ou interdisciplinar, não, que trabalha com as... Desculpa. Até existem esses profissionais, como eu disse. O problema é que nós, professores, não temos efetivamente uma capacitação nesse sentido. Tá? Isso eu falo por mim mesmo. Né? E isso, não que a gente não queira, a gente quer participar, a gente quer fazer, mas a gente não tem tido a efetivação dessa política, né? E a pandemia evidenciou isso. Exatamente, a pandemia, na minha leitura, ela trouxe à tona uma fragilidade que o IFSC tem, não é só do IFSC, isso aí, nós pensamos em escola federal, a rede federal hoje são quase 700 escolas no país. Né? Então, está aí no Brasil inteiro, nos vários confins, né? Usando uma expressão gauchesca, nos vários rincões, né? E do Amazonas à ponta aqui do sul, nós temos uma escola federal, que é inclusiva, que é gratuita, que é um projeto fundamental. Infelizmente, vem passando por um sucateamento com a retirada das verbas federais, desde que esse governo novo assumiu. Nós tivemos cortes muito grandes, isso também vai dificultar para que nós façamos um trabalho. E esse processo de capacitação. Então, nós temos a política, temos o núcleo, mas nós não temos uma efetividade maior. E a pandemia só acentuou isso. E aí seria uma necessidade, então, de ter uma interação extra ao IFSC, de criação de material inclusivo, de formação em serviço, de multiplicação das informações existentes, né, do que já tem criado em vídeo e áudio para que atenda às necessidades dessas pessoas, e também a necessidade de preparação para o Enem, né, dessa equipe para trabalhar no Enem. Que aí houve também algumas reclamações de alunos que participaram do Enem com necessidades especiais e que o atendimento não foi adequado. Né? Então, tem uma preparação também no IFSC para esse aluno que vai participar do Enem, ou essa deficiência também chega a prejudicar essa atuação do aluno no Enem? Como eu disse, isso afeta em todos os setores. Principalmente no caso do ensino médio, onde nós não tínhamos, por exemplo, uma programação no projeto pedagógico do curso de aulas não presenciais. Isso, pedagogicamente, deveria estar previsto, deveria se ter as ferramentas e os usos. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos o DOSVox, por exemplo, que é gratuito. Nós somos uma instituição pública, e como instituição pública, nós temos que ter softwares padronizados, de preferência de software livre, né, para que a gente possa trabalhar. O DOSVox é um exemplo, por exemplo, né, de outros que se tem aí. Mas o problema é que nós não temos, efetivamente, nem, às vezes, no nosso projeto pedagógico, um processo que faça essa questão da inclusão. É uma falha? É uma falha. Somos passíveis de falhas, mas existe toda uma política e um anseio de se trabalhar. O que precisa, no meu entendimento, é que internamente, em nível de cada campus, e até mesmo uma política de reitoria, se tenha um processo de inclusão e de acolhimento dessas pessoas que tenham algum tipo de deficiência, né? Ou transtorno,
bipolar, ou TDAH, né? Então, nesse sentido... também que é a necessidade da inclusão social, né? Exatamente. São coisas concomitantes. Como o IFSC, a Rede Federal, tem uma política, para você ter uma ideia, a nossa lei de criação, a 11892, é lá de 88, de 88 não, de 98, desculpem, de 2008, ela trouxe uma especificidade. Nós, 50% do que nós praticamos na rede federal deve ser para ter cursos técnicos, subsequentes em sua maioria. O que é o subsequente? É aquele curso que vai atender essa população que eu elenquei, aquele aluno que, por uma questão ou outra, ficou sem ser assistido, né? E parou de estudar, mas tem o segundo grau, e ele vai entrar no subsequente para ter uma formação técnica. E isso remonta a 110 anos, desde quando a rede federal, as escolas técnicas federais foram criadas. Então, se a gente pegar o escopo de criação lá de Dilo Peçanha, que foi o grande criador, diga-se de passagem, um dos presidentes negros na Juventude do Brasil, que é importante até nesse processo todo, né? Nós temos o quê? Que lá é a escola de artífices e incluía os desvalidos da sorte. Então, ou seja, na nossa essência de criação, nós já temos esse processo. O que nós precisamos é efetivar isso e trabalhar de forma mais cadenciada, digamos assim, e eu entendo, inclusive, que iniciativas como o Projeto Releituras, da Fátima, que é uma egressa do nosso curso, inclusive, é um projeto que vem de encontro a isso, não só ele, mas como outros tantos que a gente possa fazer, e as parcerias. Porque hoje, por exemplo, a escola pode fazer parceria público-privada, claro, tem todo um escopo, né? E pode também fazer parte de parcerias com outros órgãos federados, né? Como, por exemplo, o Ministério Público, ou outros setores que possam estar auxiliando na melhoria desse processo inclusivo. Não só a questão da inclusão das pessoas em situação de um nível de pobreza, digamos assim, uma linha de pobreza, né, que é uma questão que nós nos preocupamos muito, como também as pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Então, professor, existe, então, uma necessidade, existe uma vontade, não existe, então, a metodologia, o local e o espaço, né? Então, eu vejo também que a Avenida e o Projeto de Leituras, ela vem com uma ideia, com uma intencionalidade de atender ao aluno, num dado momento em que ele tem acesso à literatura, em que ele tem acesso a todo esse conhecimento que a rede, né, a rede de internet produz, e agora com esse foco de qualidade, né? Mas até agora, a Avenida e a Rádio Lei têm feito vários contatos e não havia como trabalhar com as redes em relação à criação de material de formação de professores. Então, essa é uma nova visão em que nós estamos conversando aqui com o professor Marco, em que a produção de material didático e material informativo, material instrucional para as escolas, ela não foi ainda, dentro da ideia de inclusão, ela não foi prevista como uma prática de cada nível escolar, de cada atendimento escolar, embasamento escolar. Nem na rede pública, nem na rede particular. Então, cada professor faz o seu material, assim como o senhor está nos dizendo, tenta fazer o seu melhor, e a gente sabe que tem muitos professores que são muito ativos em relação a lidar com a necessidade do seu aluno. E nós estamos numa condição, em relação ao crescimento da Avenida e a expansão da Rádio Leituras, dentro de uma ideia de abertura a essa conversa e a esse contato com as escolas.
E aí também trabalhar com a formação de professores e com a formação em serviço, né? Estamos nos colocando aqui à disposição para expandir essa conversa e abrir esse espaço, esse sistema de contato com a rede, com o senhor. Mas nós ainda precisamos caminhar, né, em relação à aceitação dos professores. Como que o senhor acha que se daria uma conversa de uma produtora ou uma empresa, uma web rádio, para trabalhar dentro das escolas? Teria o espaço para criar uma web rádio dentro da escola? Teria um espaço para criar o curso de multiplicadores para alunos ledores e alunos que vão fazer a locução de livros? Ou teríamos espaço nas escolas com os professores para criar o material junto com professores, no sentido de a Vimídia e a web, o projeto Releituras estar dentro do IFES, trabalhando em parceria com essa necessidade que se apresentou na pandemia. E ainda tem o próximo semestre, né? Esses alunos já vão estar aparecendo. Como que o senhor vê essas possibilidades? Não, como eu disse, o setor privado, eu vou te dar um dado de quem realiza avaliações do INEP-MEC, de autorizações, recredenciamento e fechamento de instituições de ensino, instituições de ensino superior, há 14 anos. Quando nós realizamos uma auditoria, né, de credenciamento de IES ou credenciamento de cursos, nós temos um rol de trabalho do instrumento, onde a questão da inclusão, inclusão que eu falo é o seguinte: desde a questão dos portadores de necessidades específicas, dos TDAH, e outras, né, os autistas, isso tudo está no nosso escopo de análise. E as escolas, as instituições, elas têm que se adequar ao mínimo do que a lei diz. Então, ela só tem o credenciamento. Isso eu vejo muito nas faculdades e IES particulares, porque elas tendem a cumprir a lei. Isso num primeiro momento. Na federal, nós temos também essa obrigatoriedade. Nós temos, como eu disse para você, nós temos núcleos específicos, nós temos, por exemplo, o PDI, que é da instituição, e no PDI está especificado a política de inclusão, né, em todos os aspectos que eu elenquei. O problema é que, muitas vezes, isso só está no papel. Nós temos os núcleos, mas não temos capital humano para gerir isso. Nós não temos uma estrutura de capacitação, e aí tu disseste bem, dos professores, até porque isso fica um pouco a critério, e algumas coisas que eu já ouvi, não só na instituição que eu trabalho, mas em outras que eu trabalhei, que vem assim, eu vim de regresso de Brasília, né, do Instituto Federal de Brasília, estou no IFSC há 5 anos. Então, assim, mas eu não tenho pessoa com necessidade específica. Sim, mas não posso esperar que aconteça o problema para eu tomar uma ação. A ação ela tem que ser planejada e um planejamento pregresso num processo de previsão. Então, esse é um problema que nós temos e que eu entendo que é um gargalo. Esta política de associar, como eu disse antes, de política de parceria público-privada, ou com um projeto como Releituras e outros que você elencou, são fundamentais. Por exemplo, nós temos hoje, que é do meu conhecimento, uma rádio web no campus Chapecó. Como eu não estou, quando eu vim de Brasília, transferido, eu fui para Chapecó, fiquei 2 anos, e essa rádio estava em projeto. Eu não sei exatamente qual é a programação, não sei se tem uma programação que se especificasse com a questão de audiobooks ou web aulas, né, do ponto de vista da rádio. Sei também de uma experiência fantástica, até uma pessoa que é amiga minha, a professora Ângela, vou citar o nome, lá do IFC de Brusque, Campus Brusque, que tem uma parceria
e uma proposta de ensino via rádio web, certo? Até nós comentávamos sobre o projeto e a intenção. O que eu entendo é que nós possamos fazer pilotos, né, de parceria, e aí eu me predisponho enquanto profissional, professor, há praticamente 35 anos, fechando esse ano, a fazer uma ponte com relação a isso. Acho importantíssimo, desde quando eu tomei contato com o projeto e a estrutura do projeto, muito me interessou. A gente ainda está em processo de viabilização de algumas parcerias, né, com a Fátima, e acho que é fundamental isso. E envolver outros organismos, por exemplo, do Ministério Público, da Receita Federal, ou do Ministério da Justiça, que tem algumas verbas de aplicabilidade. Claro que nós estamos vivendo numa situação de governo, e aqui tem que se dizer, não dá para tampar os olhos, né, e botar uma carapuça e dizer que o investimento na educação, como eu disse, ele tem sido reduzidíssimo. Nosso orçamento esse ano vai ser mais reduzido. Porque quando eu falo isso, nós temos, com a redução do investimento, essa parceria, ou as verbas que poderiam ser trabalhadas em projetos, como esse que você elenca, né, e outros, ficam limitados, né? Inclusive a questão das nossas cargas horárias, que está passando por um processo de modificação. Porque um projeto desse demanda X horas de dedicação, X horas de capacitação, X horas de aplicabilidade, X horas de um piloto, para que a gente faça a mensuração da viabilidade de tudo isso. A gente sabe que é uma necessidade. A pandemia só, no meu modo de pensar, ela só arregaçou tudo isso, e agora há uma tendência que nós tenhamos que seguir nessa linha de ANPs, né? Eu não gosto muito do termo ANP, eu preferia que fosse EAD, porque o EAD ele tem uma característica, você tem que fazer toda uma preparação, você tem que fazer toda uma estrutura. Nós temos uma diretoria no IFSC, né, que trabalha com essa parte do EAD, certo? Porém, ainda está focado em coisas que, no meu ponto de vista, poderiam ser mais abrangentes do ponto de vista do acolhimento e da inclusão. Muito bem. A capacidade de atuação das escolas dentro da pandemia, ela ficou realmente estraçalhada, podemos dizer, porque gerou um clima entre todos, e agora como que a gente se vira nisso? E os projetos político-pedagógicos, os projetos que estavam em andamento, eles tiveram que ser reescritos. E aí fora ainda a possibilidade de não contratação de material humano específico, né? Que não vai haver, porque até reestruturar tudo isso que aconteceu, até capacitar essas pessoas e captar, não está tendo concurso, não está tendo contratação, não está tendo verba, isso vai gerar um déficit na educação imensurável, imensurável. Esse fato da pandemia ter cortado 10 meses, né, de atuação escolar, de atuação dentro de uma... e infligido ações de emergência, de apagar incêndio, é incontável. Eu tenho um amigo que a gente conversando, né, ele falava assim, eu sou médico, se eu errar, eu mato uma pessoa. Eu falei, eu sou pedagoga, se eu errar, eu mato uma sociedade. Então, essa ideia é que às vezes você comete uma infração numa escola, você modifica toda a estrutura de uma sociedade, toda a leitura, né? E essa inserção do IFSC para trabalhar com essas pessoas de forma inclusiva, que é histórica, né, como você colocou, o IFSC nasceu para suprir essa necessidade de inclusão dessas pessoas na formação técnica, ela tem que ser resgatada, ela é imprescindível agora nesse momento, porque devido à defasagem de emprego, devido a toda essa imposição da pandemia, nós temos que ter atitudes práticas, eficientes e incisivas na atuação de
reavaliação desses alunos, reavaliação desse mercado de trabalho, com atitudes dentro e fora da escola. Então, tem que ser, como no projeto Releitura, né? As pessoas podem pegar e ouvir um texto, eles podem ouvir um resumo de livro, e isso vai servir para a vida delas, mas vai servir também para fazer uma prova no Enem, para prestar um concurso. Então, essa atividade que nasceu junto, né, que continuou na pandemia, da leitura e da informação, houve uma crescente busca por audiolivro, uma crescente busca por material produzido para formação em empresas e tal, e nós estamos com muita vontade de estar junto com isso e fazer esse piloto e de pensar junto, né, numa grande equipe, numa cocriação, de como resolver essas necessidades, tanto sociais, da inclusão social, quanto da inclusão da necessidade especial como um todo. Eu gostaria que o senhor colocasse agora o seu recado, né, as suas últimas palavras, para a gente dar por encerrada a nossa entrevista, e me coloco como professora para um diálogo, né, sempre que o senhor precisar, para a gente pensar uma forma de estar resolvendo com a equipe, junto com a sua equipe já formada, as necessidades prementes que estão acontecendo no momento. Né? Então, Marta, é justamente isso. Como eu falei, nós temos uma previsão dentro dos nossos instrumentos legais, que é o PDI, os PPCs, e o próprio regimento interno, nosso estatuto, nós temos uma previsão do processo das políticas de inclusão, né, em todos os sentidos. O que eu critico é que nós não temos uma efetividade disso aí. E aí você trouxe bem, eu já havia falado, nós temos um déficit de capital humano para trabalhar tudo isso, onde nós temos os núcleos que trabalham especificamente isso, mas aí genéricos, mas temos, por exemplo, professores de educação especial em pouco número, nós temos poucos intérpretes, então isso é uma realidade. E nós não temos uma previsão. O organismo público, ele não pode, a exemplo da escola particular, de contratar a qualquer momento. Ele tem todo um regramento que é preciso seguir, até porque tem um ordenamento jurídico, tem toda uma questão de licitação, enfim, tem que ser público, né? Então, nós temos essas dificuldades do ponto de vista por ser uma instituição pública, né? Como eu disse, nós temos a política, que é muito bonita do ponto de vista textual, né, para apresentar, mas nós não temos efetividade. Isso é uma deficiência que nós temos, e é preciso que a gente faça um meia-culpa com relação a isso. E, a partir daí, nós, enquanto docentes, também temos que passar por um processo de adaptação e capacitação, né? Eu vou só comentar aqui, por exemplo, essa questão das aulas em casa, do trabalho no home office. Eu, particularmente, não vejo problema em fazer essa alternância, até porque eu já tinha experiências pregressas com relação a isso. Mas eu confesso para ti que a gente acaba trabalhando muito mais, ou seja, se eu tenho que cumprir 8 horas, eu acabo cumprindo 10 horas ou mais, ou seja, uma jornada excessiva, sem ter um ambiente com custos que são só meus, né, de internet, de energia, de investimento e coisa, e isso a instituição não nos deu, né? Ela está criando espaços, mas com relação à pandemia, tu tem toda uma série de situações que você não pode. Eu, por exemplo, tenho 60 anos, eu não posso ficar me expondo, porque eu sou de um grupo de risco, né? Então, tem toda uma nuance, e eu acho que a instituição também tem que pensar nisso, porque isso também é um estímulo a nós, profissionais da educação, que estamos aí. Eu não sou como você, eu sou um profissional, eu sou um engenheiro que virou professor. Fiz todo o processo pedagógico, li muito sobre as teorias, Vygotsky, Piaget e outras, né? E que a gente tem um processo de construção nosso, né? A pandemia, eu vejo que ela acelerou isso, e entendo que é preciso que hajam alternativas, né? Eu vejo como grande desafio para esse ano de 2021 que nós possamos fazer parcerias, né? Eu já de antemão me coloco à disposição do Releituras, até porque eu sou um idealista disso,
Não só essa questão, e aí eu vou puxar um pouco para a acessibilidade interna. Por exemplo, o IFSC, os diversos campos, têm uma acessibilidade debilitada. E existe uma lei que lá já foi... É certo que você tem que ter os acessos colocados. Então, nós não temos um acesso totalmente... não temos uma instituição totalmente acessível. Precisamos trabalhar nisso, na parte arquitetônica, na parte de fluxos, certo? E com o processo pandêmico, por exemplo, se você tem uma sala de 64 metros quadrados, que dá 8 por 8, né? E você cabe lá 40 alunos. Com a pandemia, com o processo de distanciamento, eu tenho que reduzir isso para 12 a 13, contando o professor. Tem que ter a especificidade se eu tiver um cadeirante, eu vou ter que ter um espaçamento e uma adequação para ele. Tudo bem, isso nós temos, mas eu tenho outras necessidades. E, além disso, eu, por exemplo, se eu tiver 40 alunos, eu tendo uma média de 12, eu vou ter 3 turnos, ou três turmas. Eu vou reduzir as turmas. Como é que eu vou aplicar isso? Nós temos um plano de contingência que foi escrito, bem escrito, com profissionais e tal, mas ainda não temos a aplicabilidade disso. Né? Então, nós temos as ferramentas, temos as situações, não vivenciamos. Né? Então, acho que é um desafio muito grande, tanto para mim quanto para os demais colegas e os profissionais que estão à frente disso. Temos essa questão da vacina, que não voltou. Por exemplo, isso que eu coloquei daqui, eu sou do grupo de risco. Então, eu não vou poder estar presencialmente. Provavelmente, vai ter que ser mudado toda uma estrutura de estrutura pedagógica, né? Para aqueles que podem fazer meio a meio, presencial, uma parte, não. Como é que vai ficar isso? Porque o presencial eu atendo um número X de alunos, né? E até um âmbito maior. E há uma necessidade, os alunos sentem a vontade de ter aula com o professor presencial. Pelo menos o nosso grupo de alunos, né? Do curso que eu trabalho. Mas quando você está na internet, você não tem a mesma frequência de alunos. Né? Se eu tenho 40, eu vou ter 20, 12. Muitos não têm nem condições de acessar. Então, aí nós temos outras ferramentas. Nós temos o Moodle, por exemplo, onde deixa lá remoto o material e o aluno acessa a posteriori. Então, tudo isso muda o tempo, muda tudo isso. Acho que é um grande desafio. Acho que essas parcerias elas têm que ser efetivadas. Nós devemos sair dessa redoma, né? No sentido figurado, mas abrir os olhos, abrir os continentes. Eu costumo usar um termo de muitos anos atrás, a gente tem que deixar de ser como cavalo de carroça, que até está proibido, né? Mas antigamente, o coitado do cavalo se colocava uma situação assim para ele não olhar para os lados. Se nós temos um ângulo de visão de 120 graus, por que a gente não pode olhar para o além? Né? Então, acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar, e agradecendo já a oportunidade, a entrevista, é de que a gente pense mais fora da casinha, que a gente pense mais em nível de 120 graus e que a gente possa efetivamente ter um trabalho de criação, de cocriação e de parcerias. É isso, muito obrigado pela oportunidade e agradeço bastante estar aqui. E fico disponível para qualquer outro momento. Muito obrigado.